A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e nós vamos meditar no Salmo de número 78. E esse salmo é o maior salmo do livro de número 3, né, do terceiro livro do Saltério. E ele é composto por 72 versículos. Obviamente eu não vou ler com vocês, vocês podem fazer a leitura do salmo em casa, no seu momento particular de leitura com Deus, de devocional. Mas nós vamos meditar sobre algumas questões que o Salmo nos traz. E, inclusive, a primeira parte, né, a introdução do Salmo, eu faço questão de meditar com vocês. E esse Salmo de Asaf, ele vai trazer para nós como se fosse uma, uma retrospectiva, um resumo, um trazer à memória das grandes obras que Deus realizou no meio do povo de Israel. E vai nos trazer também à memória o fato de que Deus disse que estas verdades da palavra, né, dessas verdades escritas por Moisés, registradas no Pentateuco, né, deveriam ser contadas aos filhos, né, deveriam ser ensinadas aos filhos para que os filhos aprendessem a ser fiéis a Deus e não tivessem o seu coração endurecido. Então, é sobre isso que nós vamos meditar, olhar algumas partes desse salmo e tentar pensar para nós, né, qual é a mensagem de Deus para o nosso dia, em que isso se aplica para nós. Asaf vai começar assim no versículo de número 1, ele fala: Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Então, até o versículo 4, Asaf chama a atenção das pessoas que estão ouvindo esse poema e fala: nós vamos falar daquilo que nós ouvimos e daquilo que nós aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, porque os pais estavam contando aos filhos e os filhos deveriam contar aos filhos as obras do Senhor. Isso foi um mandamento de Deus. Deus pediu que fosse feito assim. No versículo 5 ele vai dizer isso. Olha o que diz o versículo 5. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Se você vai ler lá em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 até o versículo 9, na palavra do Senhor nós vemos o Senhor Deus dizendo: contem aos seus filhos, né, para que os seus filhos possam conhecer as coisas que foram feitas por Deus, né. E essa maneira de contar aos filhos deveria ser no dia a dia, né? Conforme eles estivessem fazendo as coisas, as atividades diárias, esse seria um momento de ensino dos filhos. E honestamente, queridos, eu acho isso muito louvável e acho que se aplica até para os nossos dias, né? A melhor maneira de ensinar os nossos filhos é enquanto nós estamos fazendo as coisas do dia a dia. A gente para e dá um exemplo de Deus, traz à memória da criança algo que o Senhor fez de bom. No momento da oração, né? Seja o momento em que vamos orar por um alimento agradecendo, ou quando oramos à noite junto com os nossos filhos para agradecer pelo dia. Nós precisamos sempre trazer à memória dos nossos filhos o que o Senhor está fazendo, né? Mas não só nesses momentos específicos de oração, mas durante todo o dia, né? Trazer à memória da criança o quanto o Senhor é bom, o quanto Deus está conosco, o quanto nós podemos contar com Ele em todos os momentos. E essa é a melhor maneira de ensinar a respeito de Deus, como está escrito lá em Deuteronômio. E aí, continuando a leitura no versículo 7, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo do coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Então, nós temos aqui no versículo 7, no versículo 8, qual era a razão pela qual era muito necessário ensinar os filhos dos filhos e dos filhos a respeito das boas obras que o Senhor havia feito para o seu povo. A intenção eram três, era tríplice, aquilo que está no versículo 7, para que eles colocassem a confiança em Deus,
para que eles não esquecessem de tudo que o Senhor fez e para que eles obedecessem os mandamentos. Então, a história que o salmista vai contar para nós a respeito das grandes obras do Senhor desde o deserto, né? Desde como aparece no versículo 12, desde Zoan até Judá, que a gente vê lá no versículo 68, né? A intenção de falar das obras do Senhor nesse período, né? De Moisés até Davi, era dizer que em cada um dos passos dessa jornada, Deus foi com o povo. E todos esses versículos que a gente vai ver, desde o versículo 9 até o último versículo do Salmo, que é o versículo 72, a tônica do texto que Asaf nos traz tem a intenção de dizer: Deus foi fiel, apesar da infidelidade do homem. Então, Deus libertou o povo do Egito e fez com que eles passassem, né, a pés enxutos pelo Mar Vermelho, né? Destruiu os seus inimigos no mar. O versículo 17 vai dizer: mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Aí, a continuação dos versículos vai dizer que eles reclamaram diante do Senhor, dizendo que Deus não era capaz, né? Questionando a fidelidade e o poder de Deus, perguntando lá no versículo 19, poderá Deus preparar-nos uma mesa no deserto? E se você gosta de anotar, né, essa é uma referência a Números capítulo 11, verso 4. Eles questionam se Deus era capaz de dar para eles algum alimento diferente do que estava dando, porque eles sentiam saudade da comida do Egito. Então, Deus vai lá e traz, né, o alimento para eles, e juntamente com o alimento, traz o juízo. E o versículo 32 vai dizer: a despeito disso tudo, continuaram pecando. Então, o Salmo vai mostrando que todas as vezes que eles eram castigados, corrigidos, né, que eles comiam o fruto da sua desobediência, daí eles buscavam a Deus, como diz o versículo 34. Mas que todas as vezes que eles estavam vivendo um tempo de bonança, eles se afastavam do Senhor, né? Ou quando acontecia uma luta, versículo 35, lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. E daí o versículo 36 vai mostrar que, na verdade, no coração deles não havia sinceridade, né? O versículo 36 vai dizer: com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Então, por mais que o Senhor trouxesse juízo sobre a nação que ele escolheu, que ele amou, cada vez que vinha esse juízo, os corações eles se voltavam para o Senhor, mas era momentâneo, não era de uma vez, não era um arrependimento profundo, não era real. E aí nós vamos vendo no desenrolar de todos os versículos subsequentes que vieram as pragas do Egito, Deus agiu de maneira poderosa contra a mão de Faraó, né? Quando eles estavam para chegar próximos à conquista da sua terra, Deus expulsou as nações que estavam, né? Versículo 55, diante deles, né? Deu a terra para eles por herança, olha só, né? Mas, versículo 57, eles foram desleais e infiéis, como seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Dizer que o povo era confiável como um arco defeituoso, né? Um arco defeituoso é aquele que, se você precisar do arco para se defender, né, atirar uma flecha, a flecha vai sair torta, você não vai conseguir se defender com aquele arco, né? Contar com um arco defeituoso é como contar com algo que vai te trazer dano. E o versículo diz, versículo 57, que o povo era assim, era infiel. E por conta disso, o Senhor os entregou, né? O versículo 61, ele é uma referência, né, ao momento em que a arca foi capturada pelos filisteus, e você pode acompanhar isso lá em 1 Samuel capítulo 4, do versículo 1 até o capítulo 7, versículo 1. A arca foi tomada pelos filisteus. E durante todos esses versos, queridos, a gente vai vendo que Asaf vai nos mostrando o seguinte: durante toda a história, a mão do Senhor conduziu o povo. Até mesmo como situações quando essa aconteciam, né? Que a arca, por exemplo, foi capturada. Quem estava no controle?
Deus. Era o juízo batendo a porta do povo, era a semeadura, era a colheita da semeadura que eles haviam feito, mas ainda assim, Deus nunca deixou o seu povo. E aí, no final do Salmo, né, versículos 67 e 68 vai falar que o Senhor não escolheu Efraim, né, apesar de ser da descendência de José, que era tão estimado. Deus escolheu a Judá, e de Judá, né, dessa tribo Judá, do Monte Sião, o qual ele amava, ali ele construiu o seu santuário como nas alturas, né? E ele termina, né, falando que além de ter escolhido Judá e ter escolhido o Monte Sião, verso 70, ele também escolheu o seu servo Davi e tirou, né, o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio das ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, a sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. E a gente vê nesse final que Deus escolhe aquilo que é improvável, né? Improvável aos olhos humanos. Poderia não ter escolhido Judá, poderia não ter escolhido Monte Sião, poderia não ter escolhido Davi. Mas o Senhor, ele vê além da aparência, né? Não vê como os homens veem, e ele escolhe de maneira correta e assertiva. Então, esse salmo tão grande que a gente foi pincelando algumas coisas aqui para meditar, eu não sei se você consegue entender, né, a mensagem de Deus para você, que eu acredito que Deus vai falar individualmente com cada um de vocês, de acordo com a necessidade, com aquilo que você está vivendo, mas para mim, o que ficou mais forte é que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Que nós devemos realmente manter viva na nossa memória tudo aquilo que Deus já fez por nós, para que a gente não seja ingrato, como o povo de Israel foi com o Senhor no deserto. Que nós mantenhamos na nossa mente vivo todos os milagres, todas as vezes que o Senhor, com mão forte, nos livrou de situações, de empregos, de relacionamentos, de coisas que nós nem sabíamos e de repente vieram à tona. Nós precisamos manter viva a nossa mente que o amor de Deus por nós é um amor imensurável, que a entrega de Jesus Cristo na cruz por cada um de nós é um sacrifício de amor como nós nunca vamos ver outro igual. E nós temos que ter isso vivo no nosso coração. E temos que ensinar os nossos filhos, temos que ensinar as próximas gerações. Além do que, além disso, eu acho que uma outra lição desse salmo é que Deus está no controle de todas as coisas e que, embora Ele vá permanecer fiel, ainda que nós não sejamos fiéis, como a gente vê em todo o salmo, nós devemos buscar, dia após dia, fazer na nossa vida a vontade dEle. Fazer na nossa vida aquilo que Ele faria se estivesse aqui no nosso lugar. E buscar a presença e a comunhão com o nosso Pai. A presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. E essa presença, ela é buscada cada vez que eu e você, né, ela é encontrada. Cada vez que eu e você buscamos o Senhor em oração e falamos: Pai, me ajuda com isso. Senhor, eu quero fazer de tal maneira. Pai, eu não estou conseguindo. Senhor, me dá forças. Cada vez que eu e você, nós convidamos a presença do Pai, convidamos o Senhor a fazer parte do nosso dia, ainda que seja para dizer: Pai, eu sou pecadora, Senhor, eu não estou conseguindo fazer do jeito certo aquilo que eu gostaria. Pai, por favor, me capacita. Quando você e eu, nós vamos humildemente à presença do Senhor dizer: Pai, eu não consigo sem o Senhor. Ele, de maneira muito doce, gentil e amável, nos acolhe, nos atende, nos ajuda. Posso falar por experiência própria que cada vez que nós nos achegamos diante do Senhor com um coração quebrantado, o Senhor é aquele que nos põe de pé, nos dá forças, nos dá fé e nos dá uma direção. Então que você saia da leitura desse salmo hoje, fortalecido na força do poder do Senhor, sabendo que você é amado, sabendo que Deus cuida de você e da sua história e sabendo que vale a pena mantermos vivo na nossa memória, na nossa mente, as boas obras do nosso Deus. Ainda que nesse exato momento estejamos passando por lutas ou por alguma situação de desventura que queira tirar os nossos olhos da frente, né? Os nossos olhos, quer fazer com que os nossos olhos fiquem olhando para baixo ou para trás. Nós temos que olhar para frente, porque é para lá que nós estamos indo, né?
Então, que Deus abençoe muito você em nome de Jesus. E eu te espero amanhã para nós meditarmos no Salmo de número 79, se Deus quiser.